Sou a professora Eloína Queiroz, já estou com 60 anos, 35 anos já de magistério. É um trabalho que eu gosto, sempre morei na Manituba, fiquei um pouquinho fora quando estava estudando, retornei para cá para trabalhar aqui no nosso colégio aqui da vila. A nossa comunidade, ela nasceu de raízes religiosas, né? Teve uma senhora que vendeu um escravo, ficou triste, angustiada, e ali ela fez um voto que faria uma capela, né, em devoção àquele momento. E daí surgiu o interesse, os visitantes vinham para esse momento religioso. Na época o prefeito era o seu Luiz Almeida, e a pessoa da comunidade, que era a líder, a dona Otília, chamou os demais, juntamente com o padre, e pediram para que tivesse um local que as crianças pudessem estudar. Eram muitas famílias, tinha uma clientela bem considerável. E daí nasceu, junto com o Ernesto, né, que era o deputado Ernesto Gugel Valente, o Mariano Martins, vereador, e juntaram as lideranças e nasceu a escola às margens do riacho ali, Manituba. Manituba, produção de algodão. Manho, a mane eles consideravam algodão, porque nós tínhamos raízes, eram indígenas, né? E tuba, a grande quantidade que era produzida. Era muito interessante, a cada final de safra, os caminhões que vinham pegar sacas de algodão, e hoje a gente não vê mais isso, né? Não tem mais essa produção, não é possível porque o bicudo ainda é presente. Por sinal, tem algumas divisões que é através desses rios. Nós temos aqui do nosso lado aqui da escola, tem o riacho, é um riacho, um rio pequeno, é um rio Manituba, tem o Forquilha logo ali, e tem esse que atravessa a comunidade de Veneza, logo ali mais sentido que Xeramobim, que foram significativos para essa divisão, principalmente em termos de paróquia, a área de saúde, se baseavam muito nos rios. As famílias, em primeiro lugar, que se deram as mãos, mas a principal pessoa que amou Manituba, cuidou da Manituba, que muitas coisas aconteceram, foi o seu Alfredo Machado.
Manituba ainda está coberta de luto, a gente sente muita falta do seu Alfredo. Tem as lideranças que se preocupam com o nosso distrito, mas não é o tanto quanto o seu Alfredo. Seu Alfredo, principalmente na época de estiagem, ele era um pai para esse povo, para essas comunidades, e sempre arranjou muitas verbas. A nossa escola cresceu muito através do seu Alfredo, verbas significativas para o crescimento. E na vila tem ali a praça, vizinho à igreja. Foi na época de 1970, era um momento muito difícil, e teve esse trabalho que os homens ficavam fazendo aqui mesmo, a estrada, quando melhorou, também desde as barrocas, que as famílias se deslocavam, tudo o seu Alfredo conseguia através das lideranças. Foi uma pessoa que fez muito, ele assim, se doou 100% pela Manituba, deu a vida pela Manituba. E depois que ele partiu, nós sentimos muita falta do seu Alfredo. O catolicismo nasceu da história, né, da venda do escravo, o voto, aí nasceu a capela, e sempre o seu Alfredo, quando nós tivemos a visita do primeiro bispo que veio visitar Manituba, foi Dom Rufino, seu Alfredo e a dona Teresa tomaram a causa para si, nos ajudaram demais naquele momento, a hospedagem, a melhoria da casa paroquial, eles fizeram trocaram toda a mobília. Eles eram umas pessoas que eram sempre do lado das famílias. Passei 10 anos no comando da comunidade de Nossa Senhora das Dores. Temos a Santa Missa, temos as celebrações dominicais e as outras celebrações da nossa comunidade. A Manituba em si, ela mudou de aspecto, mas o povo continua o mesmo. A agricultura existe, tem produção de milho, feijão, de algodão, porque os agricultores não foram embora, estão aqui. Quando tem inverno, tem produção. Aquelas ações que nós praticávamos, é claro que a gente sente saudade, né? Aquelas coisas boas que aconteciam, né? As reuniões que a gente fazia na pracinha de Nossa Senhora das Dores, é algo que a gente tem saudade, né? Mas a igreja, como eu já disse, continua aqui no Centro Comunitário de Manituba, com todas as ações que eu já citei. Então, em 75, já não estava mais em condições de continuar com o cartório. Então foi que o seu Alfredo chamou meu pai e disse: Salviano, pega, vê se você consegue dar um jeito de voltar para uma de suas filhas. Aí pensou, diga mesmo, e na época eu estava sem emprego, tinha acabado de concluir o meu 2º grau. Ele foi e perguntou: Lúcia, não quer não? Já que você está sem nada para fazer, vamos dar certo, ver se você consegue um cartório de Manituba, o seu Alfredo vai nos ajudar bastante. Digo, vamos tentar. Isso em fevereiro de 77 já, isso aí. O seu Chico Leitão, o primeiro registro dele foi em junho de 47.
Ele ficou até novembro de 75. Quando foi dezembro de 75, ele já não estava mais em condição de fazer nada, não tinha mais condições, foi entregue para o fórum da comarca, e daí o fórum entregou para um colega vizinho, que é o cartório de São Miguel, que era até por sinal era um tio meu. Aí esse cartório ficou nas mãos dele lá de São Miguel até dezembro de 77. Quando foi em janeiro, que como eu disse, tive a nomeação a nomeada, e quando foi no dia 24 de fevereiro de 77, eu tive a minha posse. E meu primeiro registro a ser feito aqui foi em março de 77. Rapaz, teve muito, tanto nome engraçado que, inclusive, nós até achamos graça que apareceu um estrangeiro que morava fora, lá, não sei aonde, na Inglaterra, sei onde era. Chegou, veio morar aqui em Quixeramobim, aqui na Manituba. Quando foi registrar uma criança, queria que botasse o nome desse menino de... Meu Deus, como é o nome? De Beatriz, com várias letras. Y, não sei o quê, com o nome todo em inglês. Nós não podemos registrar essa criança com esse nome estrangeiro, não. Eu disse, mas lá eu consigo fazer. Eu digo, sim, mas você tá lá, você estava lá na Inglaterra, e aqui você está na Manituba. Teve esse e outros nomes, um Belino, não dá nem para gravar. Teve muitos nomes interessantes mesmo. Que nomes que eu não queria nem registrar, porque tão estranho era. Aí a pessoa achava ruim e queria, digo, não, eu não vou registrar com esse nome. Se você quiser, você pode ir ao juiz, a gente vai ao juiz, se ele autorizar a registrar com esse nome, aí eu consigo, mas o juiz não aceitou. Apareceu o monocanal, aí meu pai pediu o seu Alfredo, uma vaga, seu Alfredo deu, aí eu fui trabalhar. O monocanal ele funcionava de 8 da manhã ao meio-dia e de 2 às 10 da noite. Ele era 3 funcionárias. O telefone público, era um telefone público que a gente atendia as ligações, mandava os recadinhos, a pessoa vinha esperar e se comunicava através dos bilhetinhos. A gente fazia os bilhetinhos e mandava para as pessoas. E as pessoas vinham esperar a ligação e conversavam com seus entes queridos. Era a única comunicação que tinha. Vinha gente do Xique-Xique, da São José, distrito de Boa Viagem. Vinha gente da Ipueira, vinha gente da Lagoa Cercada, de todo canto. Pessoas ligavam para mim ou para as meninas, minhas colegas, dependendo do horário que a gente estivesse trabalhando. Aí a gente anotava o recado, a gente ficava aguardando uma pessoa passar na estrada que levasse o recado, que passasse lá na pessoa que estava sendo chamada para o telefone. Aí naquele dia marcado, a pessoa vinha e atendia a ligação e conversava com seu ente querido. Tinha pessoas que não queriam, certo segredo, não queria conversar, mas a gente não comentava nada não, porque não podia. Se a gente chegasse a comentar e fosse as autoridades, a gente era jogada fora, a gente perdia o emprego. Então a gente já entrava sabendo, antes de entrar, a gente tinha um treinamento para avisar qual eram as condições. Então a gente já ia sabendo, a gente não contava nada. Tive que arranjar uma pessoa para cuidar dos filhos para mim poder trabalhar. Saía de casa 8 horas e a pessoa já tinha que ficar cuidando dos meus meninos.
Quando, de pequeno, porque aí nesse tempo a gente ficava 3, 4 meses em casa, mas depois tinha que trabalhar. Aí, então arranjei uma pessoa para ficar com o meu filho para poder trabalhar. Cheguei aqui em 75, 1975. Nós tínhamos um amigo do meu pai, que era o senhor José Davi, ele era gerente do seu Alfredo. Mas era muito amigo, e lá onde eu trabalhava, mas meu pai, lá não tinha como a gente trabalhar, porque a terra lá era bem pouca. Aí ele fez um convite para o papai vir olhar as terras aqui, e daí começou tudo. Aí o pai veio, achou as terras muito boas, muita terra aí sobrando mesmo. Aí daí nós chegamos aqui no dia 29 de novembro de 75. Naquela época, a gente trabalhava, mais era algodão mesmo, não tinha, o legume era pouco, a gente plantava mais era algodão, porque o algodão é o que dava dinheiro, né? E aí a gente era uma safra garantida naquela época. Todo mundo plantava algodão muito. E o legume era só para o gasto mesmo, não era para venda. E hoje em dia não, hoje em dia você planta as outras plantas para venda, milho é para venda, né? Também não tem mais algodão, né? Quando nós chegamos aqui, não tinha, não era no escuro porque tinha uma luz de motor. Ela funcionava até 10 horas, aí fechava. Aí, logo, não sei se uns 2 anos depois, aí o seu Alfredo prometeu que ia trazer energia para cá. Aí daí começou tudo e foi logo que ele trouxe energia. Aí as coisas mudaram muito, né? Porque não tinha nem televisão. Aí todo mundo foi comprando sua televisão, você sabe, a energia traz qualidade de vida, né? E aí deu tudo certo. Acho que para trás era mais ruim porque as coisas eram mais atrasadas, né? Aí veio se desenvolvendo, o seu Alfredo trouxe, tendo energia, já trouxe o telefone, que era aquele monocanal que chamava, né? Aí foi desenvolvendo, eu acho que hoje está melhor, né? Porque era muito atrasado. Rapaz, o esporte da minha paixão era futebol. E depois era dançar. Esses dois eu fiz muito tempo de rapaz. Fui me casar quase com 33 anos. E graças a Deus brinquei muito. Aí até que surgiu aí um casamento, aí chegou os meninos, aí não pude mais jogar bola. Eu era o goleiro do time. Aqui diziam que eu era muito bom, mas para eu dizer, não adianta eu dizer. Quem dizer é os outros, né? Mas foi uma época muito boa. A gente passou acho que nós passamos na época, não sei se era 15 ou foi 20 jogos sem perder nenhum. Era eu, o goleiro, tinha 3 filhos do seu André, tinha o Zé Divan, tinha o Pedrinho, que era um rapaz que morava aqui, tinha o Bastião, tinha... Tá difícil para me lembrar que faz muito tempo já isso, né? Eu sei que era um time de muita qualidade. Eu sei que foi um dos melhores times que houve aqui na Manituba no meu tempo. Rapaz, dançar forró ainda mexe com as pernas. Não, ela sempre confiou muito em mim. Pode ser, ela não achava muito bom, mas eu não dizia nada não. Não, rapaz, eu até pelejei para dançar aqui comigo em casa, para ver se treinar quando chegasse em algum canto, mas ela nunca quis não. Quando eu era menino, eu derrubava o de Chico, né? Eu ganhava dos pés de Chico, de um gai pro outro, andando assim, saltando. Aí a minha tia dizia assim, esse menino é mesmo comigo. Aí ficava ligado pro Nico, né? Meu nome é Francisco Gavino, mas tem o apelido de Nico. Aí eu até não mais conheço porque o nome do Egito, né? A minha vida aqui, meu filho, foi trabalhando, pegando gato dos outros. Hoje estou com o joelho aleijado.
Aí no Alfredo Machado, né? Trabalhei muito pro Alfredo de Graça, né? E aí daí pra cá, mudei pra cá, né? Pra aqui. Aí meu pai adoeceu de AVC, passou 9 anos doente. Eu saí da minha casa e fui lá para morar mais ele. Aí me dormindo ficar aqui, né? Aí ele gostava muito de gado, né? Aí eu botava uma cadeira lá, nós brincamos na pista lá, sentava ele lá, ele ficava espiando. Aí quando eu fiz aqui a quadra, aí eu botei o Parque Manuel Galdino, né? Pra pegar. Aí ele faleceu, mas eu disse que ia fazer, fiz, né? Ó, eu cansei de pegar gado. Eu tinha um cavalinho com o nome de Papilim, cavalinho cardão. Aí eu cansei de ir pro mato, botava nas beiras do gibão, eu botava a pé das mãos, né? E eu corria atrás da região e pegava. Aí eu pegava a mão, a cabeça dela no chão e botava a pia, e ficava bem enfiada no chão. Hoje tem esse arranhão aqui, ó. Vinha 6 atrás de mim. Aí o boi passou um arame, né? Aí o Papilim passou comigo, né? Aí os 6, os outros que vinham atrás de mim, por onde você passou? Eu disse, por onde o boi passou? O boi não passou. Ali, rapaz, a gente bota a cabeça no rumo das orelhas do cavalo, né? O cavalo se defende, ele defende. Você não pode andar de lá não, você tem que ser firme, no meio da cabeça do cavalo. Uma vez um camarada meu quase me mata, caiu comigo, por cima de um boi no salto de uma grota. Cavalo alheio, né? Eu não conhecia o cavalo e corri atrás do boi e ele fez o salto e caiu dentro da grota. Aí lá eu cheguei aqui sem falar. Aí o Zé Davi, ela que era o gerente da mãe tua. Aí ainda fui, mas chamou o Zé Davi, eu fui portado. Não era movido. Errado pelo Zé Davi, o gerente da mãe tua. Aí da mãe tua, tudo o Zé Davi fazia por nós, o Alfredo Machado, né? Aí mas daí pra cá. Inventei de fazer, aí isso aí era para o povo, vinha para festa aqui, aí isso aí era para ir para estacionamento. Aí eu fazia, os meninos ficavam lá na pista, mas não estava ligado, e eu tinha mais conta do povo aqui na festa, né? Aqui. Mas aqui, graças a Deus, nunca uma pessoa tem escolhido. O povo todo tinha respeito, né? Graças a Deus. Enquanto Deus me der minha saúde aqui, eu vou ficar aqui até um dia morto, até Deus me levar. Eu já estou com bastante anos. O cartório eu fui fazer aqui a conta, ele tá com 78 anos de cartório aqui. De 47 para cá. Ele já tem 78 anos de cartório no Unitur. Eu sempre achei muito bom morar aqui, sempre gostei de todo esse pessoal daqui. Pra mim hoje todos são meus amigos, me casei aqui. E não tenho o que dizer daqui da Manituba não, pra mim é um bom lugar. Eu acho que as pessoas que gostam de falar, mas não tem tanto desenvolvimento, porque eu acho que isso aí, se tivesse uma estrada, daqui de Xerambim para Boa Viagem, eu acho que melhorar, podia ser que surgisse aí uma fábrica, uma mini fábrica, aí já tinha emprego, aí as coisas melhoravam assim, né? Aqui é bom, as pessoas são gente boa, aqui é bom. Só que falta emprego para o povo, né? O pessoal termina, estuda até porque aqui tem até o terceiro ano do segundo grau.
O pessoal termina, não tem o que fazer, o pessoal tem que ir embora. Foi o caso dos meus filhos, quando eles terminaram, não tinham o que fazer, eles tiveram que ir embora. Por quê? Porque o lugar não tem uma estrutura para dar emprego para esse pessoal. Eu quero ser lembrado como um bom trabalhador pelo bem-estar social, pelo bem-estar da coletividade, da comunidade católica e etc. E assim por diante. Eu estou feliz com o que eu já vivi até hoje, com o que eu conquistei. Foi assim sofrido para estudar. Mas foi bom. Eu vinha comentando no carro com a Fernanda que as coisas só são boas quando a gente consegue com sacrifício, porque senão a gente não valoriza. E foi difícil assim para mim concluir. Nós já estávamos bem experientes. Em 2000 nós já não éramos tão jovens e às vezes a gente era criticada porque estava indo para a universidade, a primeira universidade que Xeramobim de pedagogia. Nós estávamos lá. Todo mundo deu o melhor de si. Foi muito bom. Professores da UES, da Unifor também, tivemos professores de lá, da Universidade Federal do Ceará, esteve professores conosco. E eles ficaram felizes com a nossa determinação, com o nosso empenho, a nossa boa vontade. Foi muito bom. E nós trouxemos isso para a sala de aula. Nós fomos assim, tentamos ser um espelho para nossos alunos, as crianças de uma forma, os adolescentes de hoje, de outro, para que eles não desistam, em nenhum momento eles queiram parar, eles sempre queiram algo mais. A missão está cumprida? Está. Ou se eu tivesse que partir, eu já estou feliz, já estou satisfeita.